Vamos agora à última etapa da disciplina História das Origens da Cultura Afro-Brasileira e Índio-Descendentes. Vamos à nossa videoaula de encerramento. Bem, vamos ver o que a gente pôde aproveitar, assimilar, refletir, né, nesse componente curricular. Eu penso que também é uma chance da gente dar esse passeio, que é um passeio não só de aprendizagem, de assimilação, mas sobretudo de reflexão e consciência política, né? E quando eu digo consciência política, consciência cultural, é consciência de quem somos nós, né? De onde viemos no sentido mesmo das identidades, no sentido cultural, no sentido étnico, né? Do que a gente vem discutindo nessa disciplina, e o reflexo disso também nas nossas vidas. A ideia é essa. Bem, o que a gente pôde aprender, né? Bem, eu estou falando isso que a gente pôde aprender, mas eu estou levando em consideração que vocês conseguiram fazer isso, pelo menos é a minha intenção, né? E até porque é uma apreensão e assimilação plena, né? Ela não vai terminar só com uma disciplina. Então, nós vimos que identidade é para além de traços biológicos, né? Ela indica traços culturais que se expressam através de práticas linguísticas, festivas, rituais, né? De práticas comportamentais também, a partir de questões alimentares, de tradições populares. E isso tudo são referências, são elementos que fazem parte disso que a gente chama de identidade. O que a gente pôde também aprender a partir dessa unidade, da unidade 1, né, que é a Constituição Federal de 1988, é a Constituição aí que tenta recuperar os direitos originários, né, enquanto de nós cidadãos, enquanto cidadãos etnicamente diferenciados, né, mostrando assim a possibilidade de existência de um Estado pluriétnico. Isso aqui, gente, vai recair numa fala do mito, não sei se vocês lembram, lá na unidade 1, tem um texto que vai falar do mito da democracia racial, né, de que todos somos brasileiros, nós somos, do ponto de vista geográfico, né, de nação, e para fins de reconhecimento, inclusive fora do Brasil, nós somos sim todos brasileiros. Indiscutivelmente, isso é um fato. Dito isso, no Brasil, e inclusive essa é uma premissa para a gente levar em consideração não só no Brasil, mas também fora do Brasil, nós somos diferentes, né? E o Brasil, ele é um Estado pluriétnico, sim, a partir, inclusive, do que a gente compreende como identidade. Então, né, não adianta a gente falar que todos somos brasileiros sob todos os aspectos, porque isso é um mito. Então, essa discussão é uma discussão que a gente, inclusive, vai fazer nesses textos, é uma discussão que atravessa todos os textos, inclusive textos que vão trabalhar questões relacionadas aos povos indígenas, quanto questões relacionadas a nós, né? Quando eu digo nós, vocês percebem que eu estou falando no plural, é porque eu me compreendo e me vejo como mulher negra. E aí, continua. Na unidade 2, né, o que a gente pôde destacar de maneira mais enfática é o conceito de cultura negra, né, que é denominado de afro, que norteia e inspira a cultura brasileira, pois ela é integrante desta, porque se a África ela é um país, ela é um continente, né, e por ser um continente ele é plural, vocês imaginem isso no Brasil, né, a partir dessa, digamos assim, não só incorporação, mas também, a partir dessa incorporação, o que aqui se resultou de peculiar, do ponto de vista no Brasil, né, no nosso país. Então, a África ela é um continente, e ela não é um continente, é um continente também pluriétnico. Né? E a gente considera que a história ela foi apagada, então, de alguma forma, a gente tem que trazer essas discussões para o nosso país, considerando, inclusive, que eu acredito que seja até o próximo slide que vai trabalhar isso, que o Brasil ele é o segundo país do mundo a ter mais indicativos, referenciais afros, né, do mundo. Então, vocês imaginem como que essa pluralidade ela deve, de fato, ser respeitada.
Isso é tão importante que está lá na Carta Magna, na Constituição Federal. Então, e aí, quando a gente fala dessas legislações, né, a necessidade dessas legislações é uma necessidade que aparece para que se dê o indicativo de garantia, embora não garanta. Né? A gente viu isso nas unidades anteriores, né, e a gente percebe que a garantia mesmo é a partir de mecanismos de participação popular. Então, quando essas legislações elas são impostas aos povos indígenas, né, foi durante muito tempo assinalada pela visão conservadora, homogeneizadora e defendeu os interesses dos colonizadores. Sempre foi assim, gente. Inclusive, atualmente, isso não foi rompido na totalidade. Não foi. Por isso, a importância de aparecermos nas agendas de políticas públicas e políticas governamentais. Por isso, a importância da gente ter essa participação e evitar que essa visão conservadora, essa visão unilateral, ela se estenda, né, às populações que são descriminalizadas, as populações segregadas, né, e as populações, as comunidades, né, que apresentam esse grau aí de exclusão. Né? Então, e uma das causas é essa. E avançando um pouco mais, né, quando a gente fala isso, por exemplo, no campo da educação e no campo da educação indígena, né, então o desafio da educação escolar indígena é se propor um sistema de ensino de qualidade e diferenciado. Mas aí a gente tem que entender que diferenciado não significa pior. Isso é muito importante, que inclusive é uma das críticas que se tem, né? Há que se atender às peculiaridades. Mas uma vez atendendo às mesmas, não significa dizer que isso é garantia de inclusão. E às vezes é objeto, inclusive, de exclusão. Vocês viram lá no texto da unidade, parece que do texto da unidade 3. Né? Então, é no sentido de atender às especificidades de um povo diferente da sociedade nacional. Por isso, por exemplo, a importância da política de cotas, né, que é para corrigir. E aí, ainda na unidade 2, nós percebemos algumas reflexões, né, que parecem ser necessárias quando se tenta compreender a invisibilidade dos negros nas abordagens históricas da educação. Né? Então, a unidade ela também vai tratar sobre isso. Né? Essa invisibilidade, pessoal, a gente olha sobretudo nos livros didáticos, né? nos livros de ensino fundamental. Não sei vocês, alunos da licenciatura de Química, não sei se vocês conseguem manter, não sei qual que é o diálogo no campo, inclusive até uma curiosidade que eu tenho, né? Quais são as aproximações que se tem sobre a contribuição da cultura africana, né? Da contribuição dos povos africanos, por exemplo, no campo da área de vocês, e como se dá isso, por exemplo, nas universidades, né, de países africanos. Né? Então, eu convido vocês, inclusive, para perceber como é a operacionalização disso, né, que se dá. Isso é muito importante. Qual a contribuição? Né, o que a gente incorporou? Né? Será que quando se discute, por exemplo, ensino de química, quando se discute, inclusive, as teorias químicas, né, que dizem respeito, né, a operacionalização e execução do que vocês investigam, será que a África aparece aí? E se não aparece, se deve a quê? Será que é só na Europa que a gente tem isso como referencial? Né? Então, isso é uma discussão, inclusive, de invisibilidade. Né? Nas abordagens, no caso aqui eu estou falando de abordagens históricas em educação, mas eu estou fazendo uma provocação na área de vocês. Né? Então, se por um lado esse fato pode indicar a inexistência da participação desse segmento em crescentes níveis de instrução ao longo da história do Brasil, por outro pode demonstrar que, mais uma vez, não apareceu relevante considerar os peculiares processos de acesso aos saberes de formas instituídas, que é exatamente isso que eu estou provocando em vocês. Né? Como é que esses saberes são diluídos, né,
por exemplo, em ciências de uma maneira geral. Quando a gente fala de ciências naturais, acredito que de alguma forma a química aparece também nesse recorte, né? E aí, continuando, na unidade 4, né, o que a gente pôde perceber? Então, embora exista interesse na garantia desses direitos de cotas destinados aos povos indígenas, e aí a gente pode também fazer essa mesma fala também aos povos afrodescendentes, afro-brasileiros descendentes, né? Então, embora exista interesse na garantia desses direitos de cotas, no plano legal e administrativo, com avanços e consenso em torno do assunto, é necessário empenho político. Então, vocês estão percebendo aqui que a mobilização e o empenho político, né, vai estar todo o tempo, tem que estar todo o tempo aparecendo ali, até que essa garantia ela seja plena. Então, e mesmo assim, a gente na tentativa, né, ali puxando o tapete sobre a justificativa ideológica de que todos somos iguais, que todos somos brasileiros, que todos têm acesso, e daí vai. Né? Então é uma discussão realmente que ela é complexa, mas que ela é possível, né? E que ela é importantíssima. Um outro aspecto também é que, como eu falei para vocês ainda há pouco, né, que o Brasil é considerado hoje como sendo o país no qual vive a maior população dos antigos escravos africanos nas Américas. Inclusive, lá na cidade a qual eu trabalho, né, o campus, que é o campus IFMA Bacabal, nós temos pesquisas maravilhosas, né, de acesso a regiões quilombolas, da história, da narrativa desses povos e como eles se consolidaram nesses espaços, né? Esse escutar e essa escuta é retratada a partir do campo da academia e também promovendo acesso à informação, faz com que a gente respeite aquela premissa que eu falei no início, o que é identidade. Então a gente se descobre nisso. Então tem uma professora no nosso campus, né, que ela está fazendo um doutorado e ela está trazendo os resultados, são resultados magníficos. O acesso a essas comunidades são acessos às vezes precários, mas ela na raça mesmo está fazendo aquilo, está lutando e está sendo maravilhoso ouvir essa história. E ouvindo essa história a gente percebe que ela ao longo de séculos foi apagada, né? Ela foi intencionalmente apagada. Então vocês imaginem aqui no Brasil como sendo o país no qual viveu a maior população dos antigos escravos. Inclusive eu escrevi aqui errado. Embora eu tenha utilizado o texto, não tivemos escravos no Brasil. Nós tivemos povos escravizados. Vocês nunca esqueçam disso, tá? Nós não temos escravos no Brasil. Até essa nomenclatura, ela tem uma importância muito grande na fala, né, de como se isso fosse naturalizado. E a gente não pode fazer isso não pode ter esse discurso como um discurso naturalizado. Porque não veio para cá escravos. Quem veio para cá foram povos escravizados. Isso nos leva a entender, para a gente não naturalizar, assim, no sentido de que, não, está aqui, eu quero ser escravizado, é algo inerente, por exemplo, ao contrário do que a gente pensa, lideranças africanas na figura de monarcas, de reis, né, não entregavam seus escravos aos colonizadores, certo? Inclusive, no próprio Maranhão, nós recebemos realezas, lideranças, né, que foram arrancadas de suas comunidades, de suas tribos na África. Então, a gente não pode dizer que nós tivemos escravos, nós tivemos povos escravizados. Isso é muito importante. E isso é um peso, né, para a sociedade brasileira de uma maneira. E aí aqui, gente, eu vou encerrando, tá? Nós temos uma referência muito boa. Eu acredito que 100% dela está em formato eletrônico, essa é a parte boa. Quero convidar vocês a participar das formações que nós temos a oferecer. Eu sou da coordenação do Núcleo de Estudos Afrodescendentes Brasileiros, NEABI, que é do campus Bacabal. Não sei até quando vai minha gestão, mas eu continuo ainda no núcleo. O núcleo ele é de pesquisa, né? E eu convido vocês a participarem desses núcleos, tá?
inclusive nos institutos federais que estão próximos aí às cidades de vocês, aos municípios de vocês. Meu muito obrigada, no que vocês precisarem estou aqui, tá bom? E qualquer coisa é buscar nos canais de comunicação a melhor forma que vocês têm para poder ter acesso às interpretações, à minha fala, à minha escuta, no que for necessário, tá bom? Forte abraço, gente. Não desistam, tá bom?